Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Voltamos para a Série A, graças a Deus, graças à torcida, né, que merecia muito esse acesso. Esse jogo da noite do último domingo foi recheado de tensão. O Sport ele precisava fazer a parte dele na ilha contra o Santos, né, ganhar o jogo, que seria o ideal, e torcer para um tropeço nos demais jogos, né? A gente teve Mirassol e Chapecoense jogando no Maião, em Mirassol. Tivemos também Guarani e Ceará jogando no Brinco de Ouro, em Campinas. E o outro jogo na Serrinha, em Goiânia, Goiás e Novo Horizontino. E a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira é basicamente um testemunho meu aqui para vocês, como eu lidei com esse jogo, como eu assisti ao jogo, o que eu fiz, o que eu preferi não fazer. E relatar aqui a minha emoção porque o Sport voltando para a Série A depois de 3 anos, a primeira coisa que passa na minha cabeça é um alívio, é uma sensação de tirar um peso enorme das costas, porque foram 3 anos aí muito difíceis, jogando contra times que a gente não tem o hábito de jogar contra todos os anos. O Sport é um clube que sempre ficou na primeira divisão por muito tempo, por boa parte da sua história, enfrentando a elite do futebol brasileiro. Essa elite que o Sport também faz parte, e aí foram 3 anos arrastados, esses anos demorando a passar, né? Eu costumo brincar com os amigos meus, porque eu sou tão fanático pelo Sport, que eu digo que quando o Sport está numa divisão inferior, nesse caso a Série B, é como se eu perdesse um ano de vida, né? Porque é um ano que passa você comemorando vitórias ali num campeonato irrelevante que não dá vagas a competições internacionais, jogando contra times ali, com todo respeito, que não são os times da Série A, da elite. Times esses que o Sport tem enfrentado a maioria das vezes durante a sua história. Então é um sentimento de alívio, é um sentimento que a gente tira depois desses 3 anos e aí vê que o Sport agora está no lugar que ele nunca deveria ter saído. Falando sobre o jogo, né, a minha experiência em si foi a mais nervosa possível. Eu não parei de ficar ansioso e nervoso o tempo todo. Na verdade, a semana já foi uma semana muito arrastada, que demorou muito para passar. Chegava a segunda, o dia de hoje, mas não chegava o domingo, o dia de ontem. A sexta-feira demorou muito. O sábado, que foi a véspera do jogo, também demorou bastante. Mas aí quando chegou no domingo, eu confesso a vocês que eu não estava preparado psicologicamente para uma manutenção na Série B. Eu não sabia como eu ia lidar com o futebol, com o esporte, se o esporte permanecesse na Série B. O meu sentimento era de cansaço para essa competição, de acompanhar mais uma vez, né, um time ali jogando estadual, entrando na Copa do Nordeste com um time muito inferior à Bahia, a Fortaleza, que são times que hoje têm mais poder aquisitivo, por estarem jogando na Série A, coisa que a partir do ano que vem, por mais que o Sport não tenha a capacidade financeira nem de Bahia, nem de Fortaleza, mas o time não vai ser um time de Série B, vai ser um investimento de Série A, essa margem tende a diminuir um pouquinho. Então eu não sabia como ia ser os jogos na Copa do Nordeste, também enfrentar uma Série B dessa novamente, eu confesso que eu não estava preparado, eu até tentei me esforçar para trabalhar minha parte mental para poder superar um possível insucesso, mas a verdade é que eu não estava 100% preparado não, eu só conseguia ver o acesso. E no fundo, eu sabia que no jogo Goiás-Novo Horizontino iria acontecer alguma coisa. Eu acho que o Goiás, ele vinha numa sequência muito boa nesses últimos jogos. Foi um time que ficou ali na 6ª colocação com 63 pontos. A gente vai passar pela classificação final da Série B, mas eu confiava muito no Goiás. O Goiás tinha ali a presença de Marcão e de Sander, que são ex-jogadores do Sport, então tem um pouco dessa conexão com o clube de certa maneira. Também o time do Goiás, se a gente comparar com o Novo Horizontino, são times que se equivalem. Eu digo que o Mirassol sim, tecnicamente tem um time bom, mas o Novo Horizontino não, eu não via o Novo Horizontino como um time muito bom tecnicamente. Ele era bem treinado, tinha o trabalho de Eduardo Batista ali, que durou 2 anos, né? Dura ainda, ele não foi demitido, nem acho que merecia ser, porque é a segunda vez que bate na trave. Mas o Goiás jogando em casa, vindo desse histórico recente de
várias vitórias, ganhou vários jogos nessa última sequência na Série B. Eu achava que o Goiás podia complicar a situação do Novo Horizontino. E aí eu mentalizei que o Goiás ia fazer a parte dele, que o Sport obviamente precisava fazer a parte dele, e meu foco foi 100% o jogo do Sport. Eu abri o Sport TV, fiquei vendo o jogo do Sport, não usei celular, não fiquei acompanhando placares. O que o Sport TV mostrava, eu olhava, né? No caso, quando o Mirassol faz o primeiro gol contra a Chapecoense, o Sport TV mostra, e aí eu já me senti um pouco baleado ali, né? Porque, assim, por mais que você não vá acreditar na Chapecoense, que foi para Mirassol com o time praticamente todo reserva, o Mirassol lutava pelo acesso, e jogando em casa era muito favorito. E aí quando o Mirassol faz um gol, o Sport naquele momento 0 a 0, você começa a ficar preocupado, mas o Ceará e o Guarani estavam empatando, o Novo Horizontino e Goiás também estavam empatando, e o Sport não conseguia sair do zero, mas nos acréscimos houve aquele pênalti marcado para o Sport, né? Uma jogada ali de Fabrício Domingues, Lucas Lima vai lá, que o Sport pagou 500 mil para ele poder jogar, vai lá e faz 1 a 0 para o Sport, vai para o intervalo com a seguinte situação: Sport 1 a 0 no Santos, o jogo no Maião em Mirassol 1 a 0 para o Mirassol, 0 a 0 na Serrinha e 0 a 0 em Campinas também no Brinco de Ouro. E aí vem para o segundo tempo, eu noto que Pepa dá uma recuada no time do Sport, eu não faria isso, mas o Sport depois ali dos 15 minutos volta a ter mais volume contra o Santos e ali faz o segundo gol numa boa jogada de Lobato pela esquerda. Ele dá um passe cruzando a grande área do Santos, Lucas Lima bate, a bola trisca um pouquinho em Fabinho e entra pro gol. Na súmula o juiz colocou esse gol para Fabinho, mas basicamente Lucas Lima e Lobato ali que fizeram a maior parte da jogada. E aí o Santos vai lá depois, diminui, né, com o gol, só que antes disso o Sport poderia ter feito 3 a 0 com o Rafael Thierry, só que aí é marcado o impedimento, o lance vai pro VAR, obviamente, e aí o juiz coloca o lance como cancelado, e aí o Sport logo depois disso sofre esse gol do Santos, que eu falei pra vocês, um gol assim, uma falha bizarra coletiva de Julian Fernandes, de Chico também, vários jogadores entram dentro da área atacando a bola, após uma assistência, né? A cobrança de falta foi feita por Otério, então ele bate essa bola, vários jogadores entram na área do Sport e aí há a cabeçada de Wendel, e aí naquele momento eu fiquei bastante tenso também, porque se o Santos empata naquele momento, o Sport dependia de muita coisa acontecer para poder conseguir esse acesso. E aí o narrador disse que o Ceará fez um gol e aí eu fiquei muito nervoso porque só tinha um jogo, né? Percebam, são 3. A partir do momento que o Mirassol faz um gol, já era. O Ceará faz outro, então a gente fica dependendo só desse jogo aqui, Goiás e Novo Horizontino. A margem diminui, mas aí o que que acontece? Nessa hora, é a hora mais crítica para mim, foi quando o Sport estava tendo um lance de impedimento sendo avaliado pelo VAR para fazer o 3 a 1. Ao mesmo tempo, a gente vê que o Ceará lá tem seu gol anulado, então o placar volta para 0 a 0 e o Goiás com Paulo Baia abre o placar na Serrinha em Goiânia, fazendo 1 a 0 no Novo Horizontino. Então naquele momento, com todas essas informações chegando, mais a marcação do pênalti do Sport, ali eu fiquei muito feliz, porque o Novo Horizontino tinha que virar o jogo se o Sport acerta o pênalti, por exemplo, e o Santos ficaria sem reação. O Ceará teria que remar novamente para fazer o gol contra o Guarani, e aí tudo isso tinha que acontecer, e foi a primeira vez que eu vi o acesso chegando, mas eu não comemorei. Eu fui muito cético quanto a isso, porque eu não queria que nada desse errado. E aí o Sport vai lá, tem a cobrança nos pés de Barleta, eu achei errado. Lucas Lima deveria ter batido aquele pênalti, ele bateu o primeiro pênalti, fez o gol, deveria ter batido aquele pênalti. O Sport parece que não aprendeu com o caso Coutinho, né, nos acréscimos daquele jogo contra o Goiás na Arena de Pernambuco, em que o Sport empata por 1 a 1 e Coutinho desperdiça aos 52 minutos. Então eu não sei o que aconteceu ali, mas Lucas Lima tinha que bater o pênalti. Barleta vai lá, cobra muito mal o pênalti, Brazão agarra, no rebote ele não consegue colocar a bola para dentro, a bola acaba saindo ali, se eu não me engano, e aí o Sport fica daquela forma, né? 2 a 1 contra o Santos, com mais algum tempo para jogar. Eu muito nervoso, mas deu tudo certo. Chegou no final, o Goiás manteve o resultado, o Guarani segurou o Ceará em Campinas e o Mirassol
venceu a Chapecoense, mas quando acabou o jogo ali, eu fiquei muito emocionado, chorei muito, agradeci muito, porque, como eu disse a vocês, foi um alívio que saiu das minhas costas, foi um jogo que foi marcado por torcer por outros times, ficar muito apreensivo, ficar com um olho ali no esporte, mas a cabeça em 3 lugares do Brasil diferentes. Então eu não quero mais isso pra minha vida. Talvez aconteça, né? O futebol é assim, em algum momento a gente vai ter que torcer para alguns outros adversários aí, rivais, possivelmente, porque no futebol nem todas as vezes a gente faz a nossa parte, mas isso incrementa o que é o futebol. Mas como torcedor eu posso dizer a vocês que eu tive ali um mini infarto, mas no final deu tudo certo e agora é comemorar bastante porque o esporte voltou à Série A. E aí, como eu havia dito, a gente vai trazer agora a tabela completa, né? Como a Série B de 2024 acabou. Então, campeão Santos, né? Em primeiro lugar, naturalmente, com 68 pontos. Mirassol, vice-campeão aí da Série B, com 67 pontos. O Sport subiu na terceira colocação com 66 pontos. O Ceará subiu na quarta colocação com 64 pontos. Então, esse foi o G4. E o Santos se torna a equipe, o campeão, naturalmente, com menos pontos na era dos pontos corridos da Série B. O Coritiba, eu acho que em 2007 era o time que havia sido campeão com o menor número de pontos, mas aí o Santos quebrou esse recorde e hoje pertence ao Santos. O Novo Horizontino, que ficou boa parte da Série B, tá? Deve ter doído muito aí para os torcedores e para quem faz o clube lá em Novo Horizonte, ficou na quinta colocação com 64 pontos. O Goiás, que lutou, mas muito mais num recorte momentâneo ali dessas últimas rodadas, ficou na sexta colocação com 63 pontos e desde já, obrigado Goiás. Ano que vem vou torcer para vocês serem campeões da Série B e subirem, porque eu acho que foi um time que não abriu em nenhum momento, tratou esse jogo com 100% de seriedade. Não que a Chapecoense fosse culpada por alguma coisa, não. O Sport chegou nessa situação por conta dele, mas o Goiás resolveu levar esse jogo muito a sério e venceu ainda o Novo Horizontino. Operário, que fez para mim uma competição brilhante, para mim o melhor treinador da Série B foi Guanais, porque um time que sobe da Série C com poucos recursos, do interior do Paraná, chegar na sétima colocação com 58 pontos, com pouco dinheiro, é um trabalho muito importante e eu acho que tem que ser muito elogiado. O América Mineiro, que é uma das decepções, né? Ficou na oitava colocação com 58 pontos, Vila Nova na nona colocação, 55 pontos, Avaí na décima colocação com 53, Amazonas, outro clube aí que eu acho que fez uma competição brilhante, um time novo, subiu da Série C como campeão e garantiu seu lugar na Série B de 2025 na metade da tabela, fez uma Série B sem sustos, ficou com 52 pontos. Coritiba, essa é uma das grandes decepções, 12º colocado, um time grande como o Coritiba, ficou na 12ª colocação com 50 pontos. O Paysandu, gostei também da manutenção do Paysandu, a gente vai ter repá em 2025, né? Remo subiu da Série C para B, então a gente vai ter o maior clássico do norte do Brasil. Paysandu e Remo estarão juntos na Série B de 2025. O Papão aí ficou na 13ª colocação com 50 pontos. Botafogo de Ribeirão Preto na 14ª colocação com 45 pontos. Chapecoense, que se livrou ali na penúltima rodada, na 15ª colocação com 44 pontos. E o CRB foi o limite da galera que permaneceu na Série B. Campanha, inclusive, bem decepcionante do CRB, né? Atual vice-campeão da Copa do Nordeste, ficou na 16ª colocação com 43 pontos. Os rebaixados, na 17ª colocação, Ponte Preta cai com 38 pontos. Na 18ª colocação, o Ituano com 37 pontos, então 2 clubes paulistas, né? Caindo aí. Na 19ª colocação, o Brusque de Santa Catarina com 36 pontos e aí o tradicionalíssimo Guarani, mais um clube de São Paulo, 2 clubes de Campinas, os maiores clubes de Campinas obviamente caem para a Série C. Vai ser muito difícil aí ano que vem a Série C, abrindo parênteses para Náutico, para Retrô, porque são clubes aí importantes do cenário brasileiro, clubes de São Paulo que têm um poder aquisitivo importante, então a Série C da temporada que vem vai ser muito difícil e o Guarani cai na última colocação com 33 pontos. Então
essa foi a tabela da Série B de 2024. Tô muito aliviado que eu não vou mais fazer parte dessa competição em 2025. Espero nunca mais voltar para ela. E então o Sport agora precisa se planejar para 2025 numa competição que é outro nível, um nível muito pior do que a Série B, muito mais físico, mais técnico. O Sport agora vai passar por um processo eleitoral no próximo dia 16 de dezembro. A gente vai ter que ver aí como o Sport vai se organizar politicamente, mas ao mesmo tempo o Sport não pode parar, já tem que começar a formatar o elenco da temporada que vem, renovar com quem tem que renovar, emprestar quem tem que emprestar, encerrar contrato de quem tiver que encerrar contrato, sobretudo os jogadores que acabam agora em dezembro de 2024, e pensar muito grande, porque na minha visão eu não tenho muito milindre com isso não, tá? Eu acho que há times e times quando sobem para a Série A de vamos tentar se manter, mas o Sport, quando ele sobe para a Série A, na minha visão, ele tem que buscar no mínimo ali uma Sul-Americana. A Sul-Americana você consegue na 11ª colocação, na 10ª colocação, então para 2025 eu já deixo avisado que o Sport tem como objetivo aí conseguir uma vaga na Sul-Americana. O Sport precisa sair do Brasil novamente. O Sport disputava Sul-Americanas aí até pouco tempo, uma seguida da outra. Então é diferente do Mirassol, por exemplo. O Mirassol, eu acho que o objetivo dele é se manter na Série A de alguma maneira. É diferente do Grêmio, por exemplo, que subiu em 2022 para 2023 e o Grêmio, se eu não me engano, foi vice-campeão brasileiro. São times diferentes e eu acho que não há isso de taxar uma regra para todos os times. Eu acho que há times e times e dependendo do tamanho, do poder aquisitivo daquele time, há um objetivo quando você chega na Série A. Então agora é se preparar para 2025, jogadores de férias, a gente também pode ver a reta final da Série A aí que está muito disputada para ver quem vai ser o campeão, mas em relação a 2024, adeus Série B e vamos entrar na Série A em 2025 para fazer uma grande campanha. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Pelo Esporte Tudo, até o próximo vídeo. É Série A. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes.